A quem você consulta quando precisa de determinado conselho? Queridos irmãos, ouvir conselhos é fundamental. Como testemunhas de Jeová, vez por outra, haverá situações em que é necessário pedirmos conselhos para conseguirmos ter uma visão geral daquilo que nós estamos prestes a passar. E ouvir bons conselhos nos protege a nossa relação com Jeová e nos ajuda a ser pessoas melhores. Basicamente, ouvir conselhos sábios pode nos ajudar. Há um exemplo de alguém que infelizmente não ouviu o conselho. Ele não ouviu um conselho sábio. Nós estamos a falar de Roboão, que era filho do rei Salomão. Havia uma ocasião da vida de Roboão que ele simplesmente decidiu não ouvir conselho. Mas agora, qual foi essa situação? Porque ele decidiu não ouvir o conselho que recebeu? E por outro lado, quais foram as consequências disso? Essas três perguntas serão respondidas durante o nosso discurso. Bom, queridos irmãos, houve uma ocasião lá no passado, nos dias de Israel, que o povo estava a sofrer bastante. Houve uma ocasião que Salomão decidiu aumentar o nível dos trabalhos para o povo de Israel e eles já estavam a sentir-se sobrecarregados por todo aquele trabalho, por todo o sofrimento que eles passavam. Então, o povo juntou-se e foi ter com Roboão, que era o rei de Israel na altura. Salomão já havia morrido e Roboão, como filho de Salomão, tomou posse. Então o povo disse, não, visto que nós estamos a sofrer, estamos a passar por várias dificuldades, que tal irmos falar com o rei Roboão, no sentido dele olhar para a nossa situação e diminuir a nossa carga de trabalho para que nós consigamos também descansar e fazer o nosso trabalho de coração. Foi isso que eles fizeram. Veja o que eles disseram ao rei Roboão no livro de 2 Crônicas, capítulo número 10, versículos número 3 e o 4. 2 Crônicas 10, 3 e o 4 diz o seguinte: Então mandaram-nos chamar e Jeroboão e todo Israel foram ter com Roboão e disseram: O seu pai tornou duro o nosso jugo, mas se o Senhor aliviar o serviço duro e tomar mais leve o jugo pesado que o seu pai colocou sobre nós, iremos servi-lo. Esse era o pedido dos israelitas. Basicamente, eles estavam a dizer, por favor, diminua a carga do nosso trabalho. Está a ser pesada demais para as nossas capacidades, para as nossas forças. As nossas forças estão a esgotar. Rei Roboão, por favor, olhe para a nossa situação e diminua a carga de trabalho, por favor. Esse era o pedido humilde que o povo de Israel fez ao rei Roboão. Mas Roboão, ele estava num dilema. Se ele aceitasse, isso significaria que ele e a família dele, a família real, poderia diminuir as suas mordomias, poderia diminuir todos os privilégios que tinham para que o povo descansasse mais. Mas, por outro lado, se ele não aceitasse, então isso significaria que ele podia atiçar a desobediência civil, a desobediência do povo. Todo o povo poderia rebelar-se. Então, o rei Roboão, como estava nessa situação difícil, ele decidiu pedir conselhos. Mas a quem ele pediu conselho? Veja, por favor, os versículos número 6. Depois, o rei Roboão consultou os homens mais velhos que tinham servido como conselheiros de Salomão, seu pai, durante sua vida. Ele perguntou: O que é que me aconselham a responder a este povo? Na realidade, Roboão estava a pedir conselho nas pessoas certas. Se os irmãos notaram, o versículo mostra que ele consultou os homens mais velhos, ou seja, Roboão, ele tomou a decisão de consultar pessoas com experiência.
E é interessante que o versículo número 6 diz que esses conselheiros também haviam sido conselheiros de Salomão. Então, com certeza que eram pessoas maduras que já tinham experiência na matéria. Eram pessoas a quem ele poderia confiar. Então, ele pediu o conselho e a resposta aparece no versículo número 7. Os mais velhos, nesse caso, eles responderam-lhe: se for bom para com este povo fizer o que eles querem e lhes der uma resposta favorável, eles serão sempre seus servos. Esse foi o conselho. Os mais velhos disseram: Roboão, aceite diminuir a carga desse povo e eles vão obedecer-te. Será que o rei Roboão aceitou esse conselho sábio? Não. O versículo número 8 diz: no entanto, ele rejeitou o conselho dos homens mais velhos e consultou os mais jovens que tinham crescido com ele e que agora eram seus assistentes. Qual é a resposta que esses jovens deram? O versículo 10, a parte B, diz: eles responderam-lhes ao povo que lhe disse: seu pai tornou pesado o nosso jugo, mas o Senhor deve torná-lo mais leve para nós. O Senhor deve dizer o seguinte: o meu dedo mínimo será mais grosso do que a cintura do meu pai. O meu pai impôs-vos um jugo pesado, mas eu vou torná-lo ainda mais pesado. Esses foram os conselhos que os jovens deram ao rei Roboão. Por incrível que pareça, queridos irmãos, o rei Roboão decidiu aceitar esse segundo conselho em vez de aceitar o primeiro conselho. Qual foi a consequência? Tanto Roboão como o povo sofreram graves consequências. Muitos deles, como mostra os versículos 12 ao versículo número 16, decidiram mesmo abandonar o rei. Outros se rebelaram, outros se distanciaram e outros decidiram não trabalhar mais com ele. Tudo isso com certeza porque o rei Roboão não ouviu conselhos sábios. Mas agora a pergunta é: qual é a lição para nós? Será que na congregação você costuma pedir conselhos a pessoas mais experientes? Ou você prefere pedir a jovens iguais aos amigos do rei Roboão? Queridos irmãos, por causa da experiência que têm, os mais velhos e aqueles que são espiritualmente maduros, eles geralmente conseguem prever situações que podem nos ajudar a tomar boas decisões. Então, se for necessário pedires um conselho, escolha pessoas realmente maduras. E é interessante dizer que as pessoas maduras não são só os anciãos, queridos irmãos. Mesmo dentro da congregação, existem irmãos e irmãs que são realmente exemplares, que são experientes, têm experiência de vida e que podem nos ajudar caso quisermos bons conselhos. Cuidado em escolher uma pessoa para dar conselho só porque você é amigo daquela pessoa. Só porque você quer que aquela pessoa te fale alguma coisa que você quer ouvir. Cuidado. Peça conselho às pessoas maduras, às pessoas que realmente vão ajudar-te a fortalecer a tua relação com Jeová. E a congregação tem vários irmãos e irmãs que têm essa capacidade, que são bons conselheiros em quem nós podemos confiar. Portanto, queridos irmãos, não queremos ser como Roboão. Queremos pedir conselho a pessoas certas, a pessoas que realmente nos amam, que amam a Jeová e são maduras em sentido espiritual. É muito importante que nós continuemos a buscar a ajuda desses irmãos, porque os conselhos sábios podem realmente nos ajudar.